Muito bem. Volto a cumprimentar-vos, senhoras e senhores deputados. A requerimento do Chega, vamos iniciar a audição do Infarmed. Quero naturalmente cumprimentar o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, o Dr. Carlos Alves, a Dra. Érica Viegas, o Dr. Nuno Simões, o Dr. Hugo Grilo, aqui presentes. Agradecer a vossa presença e dizer-vos a todos que, conforme a grelha definida para esta audição, o Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, dispõe de 5 minutos, para uma resposta também de 5 minutos por parte do Infarmed. Depois, todos os restantes grupos parlamentares dispõem de 5 minutos e para uma resposta em bloco do Infarmed a estas perguntas e depois, concluída esta primeira ronda, uma segunda ronda de 1 minuto para dúvidas que possam ter os grupos parlamentares e uma resposta em conjunto do Infarmed. Estamos entendidos, portanto, sobre a grelha de tempos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar especialmente o Sr. Dr. Rui Ivo, Presidente do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, bem como as dignidades que o acompanham. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou este requerimento, não só para a audição do Infarmed, mas também para a audição da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos e da Associação Nacional de Farmácias, no sentido de trazer luz sobre a situação que está a decorrer em Portugal, sobre a ruptura dos medicamentos. Temos falhas de vários medicamentos em Portugal, mas mais grave do que haver falhas pontuais ou sazonais é chegarmos já a um cenário de ruptura em algumas classes medicamentosas. E esta situação não é nova em Portugal. Ainda ontem a Sra. Doutora Ema Paulino, da Associação Nacional de Farmácias, nos sublinhou que esta situação persiste em Portugal desde pelo menos 2012. O próprio Infarmed, em 2019, publicamente admitiu que nunca faltaram tantos medicamentos em Portugal como agora. Este agora seria em 2019 e terá mesmo tomado os bons ofícios para formar um grupo de trabalho para a indisponibilidade do medicamento no Infarmed e é nesse sentido que nós chamamos o Sr. Presidente e as dignidades desse grupo de trabalho para que nos possam trazer luz sobre o pensamento e sobre as respostas que nos podem trazer neste sentido. Obviamente que a situação está diagnosticada, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias, todos eles foram consentâneos dizendo que existe, de facto, uma situação de ruptura de medicamentos em Portugal, que existe uma dificuldade de acesso ao medicamento por parte daquelas pessoas, dos nossos cidadãos que querem aceder aos medicamentos. Os relatórios e as estatísticas assim também o dizem. Em setembro de 2022 deste ano, registaram-se tão somente 7,5 milhões de embalagens de medicamentos em falta, mais 14% do que em agosto passado, e se compararmos com o ano anterior, mais 114% do que no mesmo período de 2021. Obviamente que nós não podemos deixar de ser sensíveis a toda a situação geopolítica da Europa, o cenário da guerra, mas mesmo sob este cenário nós temos que atalhar caminho e começar a falar de soluções para este problema. E é nesse sentido que gostava que o Sr. Rui Ivo nos trouxesse o melhor estado da arte do Infarmed e aquilo que preconiza para que em Portugal não faltem antidiuréticos, nem antihipertensores, nem diuréticos, antihipertensores, antidiabéticos, fármacos para a hipercolesterolemia, para distúrbios da motilidade, ansiolíticos, antidepressivos, corticosteroides e até agora esta falta sazonal dos antipiréticos e dos analgésicos nas especialidades farmacêuticas pediátricas, como é o caso do ibuprofeno e do paracetamol, que muito tem preocupado as famílias com crianças em Portugal. Se esta situação
se agrava nas farmácias comunitárias, também não podemos deixar de falar naquilo que acontece nas farmácias hospitalares. Temos relatos, doutor, de medicamentos antibióticos, como por exemplo o linezolide, que é um medicamento antibiótico utilizado no tratamento do MRSA, portanto do Staphylococcus aureus metilresistente, que, como o próprio nome indica, é resistente à grande maioria dos antibióticos com grupo metilo e, portanto, precisa de uma antibioterapia mais avançada para ser combatida e, de facto, esses comprimidos deixaram de estar disponíveis e não existe alternativa no mercado. Também o cloreto de potássio, que é absolutamente essencial no maneio dos pacientes cardíacos, quer de cirurgia, quer de muitas vezes de internamento em medicina interna. Também temos relatos de vários hospitais que não tiveram acesso ao cloreto de potássio em algumas semanas. E poderia continuar com muitas outras moléculas e muitas outras, mais de 800 moléculas que estiveram em ruptura, 33 das quais não têm alternativa terapêutica e, portanto, o diagnóstico está feito. Obviamente gostaríamos de ouvir o Sr. descrever esta realidade, mas dar-lhe-ia, uma vez que só dispõe agora de 5 minutos iniciais, tal como eu, para nos trazer uma luz maior sobre as soluções, porque é para isso que estamos aqui a trabalhar no Parlamento, para também trazer soluções e de poder, digamos assim, dar vias de fuga, vias de saída para o Governo de Portugal, para poder trazer maior acesso ao medicamento aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra para responder, por 5 minutos, Dr. Rui Santos Ivo. Faça favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, Dr. Malado Abreu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento todos os membros da Comissão de Saúde, os senhores deputados. Um cumprimento ao Dr. Pedro Frazão dos Santos, que suscitou esta matéria. Como já foi dito, estou aqui com os meus colegas do Conselho Diretivo, também o responsável da unidade que temos no Infarmed, que acompanha esta matéria e, portanto, estamos aqui, efetivamente, para poder dar-vos as respostas, ir de encontro àquilo que foi a solicitação. Vou procurar, dentro do tempo que me é facultado, procurar realmente expor esta matéria. Gostaria de começar por dizer que esta, de facto, é uma matéria muito importante, é uma matéria de grande relevância, quer para os doentes, quer para o sistema de saúde, em particular para o SNS, e, portanto, ela tem merecido a melhor atenção por parte do Infarmed, enquanto autoridade do medicamento, e aqui também temos tido uma preocupação muito grande de assegurar uma boa articulação entre todos os responsáveis do sistema, porque é muito importante que cada um de nós assegure as suas responsabilidades, e aqui estamos perante um sistema que é complexo, e eu tive a oportunidade de ouvir algumas das intervenções anteriores aqui e, portanto, também fiquei agradado por perceber essa disponibilidade por parte das ordens e também da Associação Nacional das Farmácias. Para ir de encontro àquilo que nos foi solicitado, dar aqui algumas notas de enquadramento, porque, efetivamente, nós estamos perante um sistema que é, de facto, de grande complexidade. Há aqui muitas variáveis, há muitos intervenientes e, portanto, temos que ter essa noção de que o sistema é, de facto, complexo e exigente. Queria também reforçar aqui, até a propósito do número que o Sr. Deputado, o Dr. Pedro Frazão dos Santos, citou, um pouco os conceitos para que consigamos estar claros quanto a isso. Nós trabalhamos com dois conceitos essenciais, que é o conceito de falta e o conceito de ruptura. Eu devo dizer que a palavra ruptura não é a palavra que eu gostaria de ter em português, porque é a melhor que encontramos para traduzir do inglês shortage, porque, de facto, muitas vezes não estamos a falar exatamente de uma ruptura. Mas a falta, no fundo, estamos a falar de medicamentos que uma farmácia pode não poder dispensar no espaço das 12 horas que a lei permite para esse efeito. E a ruptura, estamos a falar das notificações que estão feitas ao Infarmed, de situações que podem ocorrer ou podem vir a ocorrer por períodos de duração variável, não significando isso que o medicamento em si está efetivamente
indisponível. Nessa notificação, nós utilizamos, digamos, aquilo que eu chamaria a desagregação mais fina do sistema, que é a apresentação, a embalagem. Portanto, um determinado medicamento, há aqui vários profissionais de saúde nesta comissão e, portanto, sabem também isso. Podemos estar a falar de um determinado medicamento, uma substância ativa, numa determinada dosagem, numa determinada forma farmacêutica e numa determinada quantidade. E, portanto, quando se fala às vezes de alguns números, estamos a falar disso. Quando falamos de substâncias ativas, aí são situações muito diferentes. Mas depois podemos voltar ao tema. Também dizer, e isso gostaria de deixar claro, que de facto, há um problema que é um problema global relativamente a esta questão da disponibilidade dos medicamentos. Há inúmeras causas, muitas delas, eu direi que elas vieram ao de cima, ou tornaram-se mais visíveis, neste período que nós vivemos da pandemia nos últimos anos. E aqui estou a falar de situações que têm a ver com as cadeias de abastecimento, alguma dependência que existe de determinados locais de produção de matérias-primas, vimos isso e continua a existir. Questões que têm a ver com o fabrico dos medicamentos, quer da substância ativa, quer do produto acabado. Às vezes questões de natureza regulamentar, muitas vezes somos obrigados a tomar determinadas medidas porque se identifica uma impureza numa determinada substância que temos que retirar e todo esse processo pode acarretar constrangimentos. E depois há, evidentemente, questões comerciais também, que são muitas, e questões que têm a ver com aumentos de procura, com a necessidade acrescida por parte do sistema de saúde. E é com a consciência desta multitude de variáveis que nós temos que intervir e, portanto, é nessa perspectiva que o Infarmed tem intervindo de maneira a que cumpra da melhor maneira possível a sua obrigação, que é para isso que nós estamos, de garantir que os medicamentos não faltam, ou faltam o mínimo possível, se de todo não for possível evitá-lo. E aí temos vindo a atuar, há pouco também o Sr. Deputado já fez referência a isso, várias medidas têm vindo a ser tomadas. Efetivamente, em 2019, perante as situações que tinham sido identificadas, foi tomada uma medida de fundo, que foi a revisão da legislação, que introduziu uma clarificação das responsabilidades de abastecimento do mercado. É muito importante que todos os intervenientes, os fabricantes, os distribuidores, as farmácias, todos cumpram a sua responsabilidade, o seu dever de abastecer e o seu dever de diligenciar para terem esse abastecimento. Porque, de facto, muitas vezes podemos não ter um determinado medicamento de uma determinada empresa, mas podemos ter de outra empresa e, portanto, isso é dever de quem está nesse circuito procurar dar essa resposta. Nessa altura, de facto, a legislação foi alterada, introduziu um conceito muito importante que foi os estoques mínimos. Portanto, é um conceito que está neste momento na legislação. Nós temos vindo a acompanhar esse desenvolvimento, é um processo que tem alguma complexidade, mas há estoques de segurança que as empresas têm que... É uma matéria também que está a ser discutida a nível europeu, já lá voltarei. Vou tentar não ultrapassar o tempo, o Sr. Presidente dir-me-á se o estiver a fazer. Criámos uma unidade dedicada a esta matéria no Infarmed em 2020, e está aqui o responsável, que assegura uma monitorização contínua de todo o circuito. Portanto, nós diariamente sabemos o que é que se está a passar, quer com base nas notificações por parte dos agentes do circuito, quer com base na informação que nós temos da utilização, porque também temos essa informação, quer no ambulatório, quer no hospitalar. Portanto, fazemos esse cruzamento de informação e procuramos, evidentemente, com base nessa informação, quer a notificação de uma eventual ruptura, quer a informação que temos do consumo, procurar tomar as medidas necessárias. Temos uma plataforma que, às vezes, gera estas questões dos dados, porque ela é pública, está disponível para efeito de que quer os profissionais de saúde, quer os doentes, quer os cidadãos, possam ter essa informação e possam também, eles próprios, ser agentes ativos na procura de soluções. Temos algumas outras medidas mais concretas que eu queria referir. As listas de notificação prévia, penso que já foram aqui discutidas e referidas. Nós, neste momento, temos duas listas de substâncias que publicamos. Uma que pretende, por períodos temporários, portanto, por períodos limitados, proibir a exportação de determinados medicamentos. Ela é uma lista que é publicada mensalmente e que nós atualizamos mensalmente em função da informação que vamos tendo com base neste modelo de monitorização que eu referi. E depois temos uma outra lista, chamada lista de notificação prévia, que são medicamentos, são listas trimestrais, são utilizadas trimestralmente, medicamentos que nós sujeitamos a esse mecanismo de notificação em Infarmed
sobre a qual nós podemos intervir e proibindo a exportação ou não. Eu posso já agora dizer-vos, porque sei que essa questão foi comunicada, se o Sr. Presidente me deixar, eu estava à procura aqui dos dados, mas penso, tenho-os aqui, nós, só para vos dizer, neste período de janeiro a outubro de 2022, relativamente a número de unidades que nós impedimos a exportação, foi 1.690.000 unidades. Das que não impedimos a exportação e que foram objeto de notificação, foram 2.347.000. É evidente que nós aqui, e também queria deixar isso bem claro perante os senhores deputados, nós, enquanto autoridade do medicamento, também somos uma entidade que tem que criar condições para que haja exportação. Portanto, o Infarmed está também para que as empresas farmacêuticas que operam em Portugal possam também exportar. O que estamos aqui a fazer é desse equilíbrio. Obviamente, nós não podemos deixar que haja exportação quando ela põe em risco ou pode ser prejudicial aos cidadãos, e é isso que fazemos. Também temos tido uma preocupação de simplificar alguns procedimentos, porque a nível hospitalar há algum recurso às autorizações de utilização especial que tem a ver até com medicamentos que não têm AIM em Portugal e, portanto, que haja um processo, digamos, regular, que os hospitais conhecem muito bem, quer o Dr. Carlos Alves, quer a doutora Erika Viegas, são dois profissionais de saúde que até há pouco tempo estavam a trabalhar nos seus hospitais, no Centro Hospitalar de São João e no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e, portanto, conhecem bem esta realidade. Tentámos simplificar para que seja mais fácil também a articulação connosco. E temos depois um outro instrumento, eu peço desculpa de estar a ser um bocadinho, que eu reputo muito importante para a nossa resposta, que é a Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, que, aliás, o Dr. Carlos Alves foi presidente dessa comissão até há bem pouco tempo, e esta comissão, no fundo, faz aqui uma interface entre toda esta atividade que nós desenvolvemos e depois quando temos que tomar medidas. E se as medidas a tomar forem um pouco mais complexas, em que possam passar pela necessidade, nós temos que dizer aos profissionais de saúde que é preciso procurar uma alternativa terapêutica, então esta comissão faz-nos aqui a ajuda para que essa informação seja veiculada de forma a que a solução seja, de facto, adequada e seja bem compreendida por todos para que o seu efeito seja aquele que pretendemos. Ainda dizer também mais duas coisas. Obviamente, nós não estamos parados e, portanto, este é o nosso processo que está em curso e queremos que ele tenha sido eficaz na evitar que haja, de facto, situações de indisponibilidade absoluta dos medicamentos. Eu julgo que, neste momento, enfim, medicamentos essenciais, julgo que teremos uma situação ou duas que causa algum constrangimento. Eu depois até peço ao Dr. Carlos Alves que possa até dar alguma nota sobre isto, porque não temos, de facto, situações generalizadas de indisponibilidade. Mas também dizer-vos que não estamos parados e, portanto, há neste momento, de facto, várias atividades que estão a ser feitas, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Porque a pandemia também trouxe aqui um outro efeito, foi consciencializar da importância deste trabalho conjunto, quer em cada um dos países, mas também aquilo que pode ser trazido a partir da União Europeia. Nós, aliás, tivemos até esse privilégio, se posso usar este termo, mas ou pelo menos a oportunidade de termos dado esse contributo tão importante na nossa presidência, que foi o reforço do mandato da Agência Europeia de Medicamentos para que passasse a haver também uma intervenção europeia nesta área. Portanto, neste momento há dois instrumentos muito importantes a nível europeu, que é a chamada rede de SPOC, que é uma rede de contactos em todos os países em que nós nos articulamos e, portanto, podemos procurar soluções em conjunto, não apenas cada um isoladamente, mas os 27 ou até os 30, porque aqui também estão os do Espaço Económico Europeu, e depois a própria agência está a desenvolver uma plataforma mais robusta para que, com base na informação das empresas, porque também deixo agora fazer aqui um parênteses, que é uma questão que eu sou muito sensível, temos discutido isso muito no Infarmed, que é quando as empresas, as empresas não o podem fazer, quando sentimos ou percebemos que há uma empresa que pode estar a ter volumes de produção disponíveis, mas que não os distribui de forma equitativa. Isso não é, de facto, aceitável. Nós não podemos concordar que esse tipo de práticas exista. Claro que hoje é difícil perceber em detalhe se elas estão a existir, mas com esta plataforma que vai ser criada a nível europeu, nós poderemos vir a perceber melhor se, de facto, às vezes, por razões que são puramente comerciais, possa haver aqui distorções que têm efeitos negativos. Não é isso que queremos e eu tenho que dizer que a colaboração que nós temos tido com todas as associações do setor, as ordens e as associações, tem sido extraordinária, tem sido uma sociedade enorme e, portanto, isso tem que ficar aqui também dito. Também sabem os senhores deputados que foi criada a ERA, portanto,
uma agência europeia que também vai ter aqui um papel relevante em situações, pelo menos, mais críticas, e posso citar o exemplo do que foi feito com a monkeypox, que a própria ERA adquiriu uma quantidade de vacina que doou aos Estados-membros. Portanto, a própria União Europeia, neste caso, foi aqui vital para responder a essa situação. Também está neste momento em discussão a revisão da legislação farmacêutica europeia. O nosso quadro legislativo atual é um quadro decorre do processo da harmonização europeia, que vai também tratar estas questões. Portanto, nós agora também temos que ir um pouco mais fundo à parte estrutural, que é rever um pouco as obrigações. Eu não posso, de facto, ter apenas as empresas a trazerem os medicamentos inovadores e os medicamentos mais antigos, que são essenciais ao sistema, poderem correr o risco de não se manterem. Portanto, temos que encontrar aqui mecanismos, com incentivos, com outras formas. Isso também está a ser desenvolvido. A nível nacional, ainda dizer aqui, como já foi dito pelo Sr. Deputado, nós ativamos esta Comissão de Acompanhamento no Infarmed, que envolve todos portanto, os agentes do circuito, as associações todas, incluindo os doentes, e estamos neste momento a trabalhar em conjunto em algumas matérias, e gostava só de citar aqui talvez 4 pontos. A primeira tem a ver com a informação, criarmos condições para que esta informação que é divulgada esteja harmonizada. Quando falamos de números, temos que falar dos mesmos números e não haver aqui números que, de facto, depois são difíceis de perceber, difíceis de validar. Há consenso quanto a isso, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos também a aprofundar a criação de uma lista de medicamentos críticos, e esta lista é muito importante, porquê? Porque ela vai permitir atuar em diferentes aspectos. De um lado, do ponto de vista regulamentar, e aqui, inclusive, hoje, com algumas matérias que estão em desenvolvimento, nomeadamente simplificar os folhetos informativos, deixar de usar versões em papel, podemos utilizar apenas mecanismos eletrónicos, eventualmente simplificar as taxas que são pagas para efeitos de registro. Portanto, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas em torno desses medicamentos e também, eventualmente, vermos as questões que estão associadas aos seus regimes ao seu regime de preços, portanto, esses medicamentos poderem ter aqui alguma especificidade. Esse é um trabalho que estamos a fazer, portanto, e depois há 2 outros pontos ainda que também estamos a fazer, vou dizer muito brevemente, porque o Sr. Presidente já me está a sinalizar e eu peço desculpa, que tem a ver com o papel dos profissionais de saúde, portanto, promover aqui o reforço da articulação entre os profissionais de saúde, quer entre os farmacêuticos e os médicos, no sentido de nós podermos resolver algumas questões que podem introduzir aqui alguma dificuldade quando é preciso intervir, nomeadamente quando estamos a falar de uma embalagem que não está disponível, mas está disponível a outra embalagem, ou uma dosagem que não está disponível a outra. Portanto, penso que aí temos espaço para poder progredir. Há consenso, as ordens manifestaram-se nesse sentido, portanto, penso que podemos trabalhar. E depois também estamos a apelar às empresas nacionais para que elas possam um pouco aqui, que nos digam também quais são as condições, para poderem responder a algumas destas necessidades. Portanto, criar maior capacidade dentro do nosso próprio país para que alguns destes medicamentos, nós divulgamos no site do Infarmed, sempre que autorizamos um medicamento por vias de autorizações excepcionais, divulgamos essa informação para que as empresas possam saber que há ali um potencial também de mercado para elas e poderem apoiar aqui todo o processo. E também não deixei de dar aqui uma nota sobre o Laboratório Nacional do Medicamento, também já os abordámos no sentido de poderem perceber exatamente onde é que podem contribuir para este processo. Portanto, penso que tentei ser claro naquilo que vos transmiti. Relativamente às questões concretas, depois podemos, se calhar, voltar a elas na ronda seguinte dos medicamentos que o Sr. Deputado fez referência. Sr. Presidente, muito obrigado e peço desculpa de ter tomado mais tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, fomos muito condescendentes, como compreenderá, mas eu sei. Esta é a última audição deste assunto, que para nós é um assunto importante, naturalmente, da eventual ruptura de medicamentos, e tratando-se naturalmente também da Autoridade Nacional de Medicamento e Produtos de Saúde, tivemos esta condescendência, criando uma ruptura na grelha que estava prevista. Mas, enfim, eu sei bem que os seus deputados também são, e permitirei naturalmente que os seus deputados, se tiverem perguntas a fazer, que possam ter, de algum modo, o tempo. Há também, digamos, alguma parcimónia da minha parte. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a presença do Sr. Presidente Rui Santos Ivo e dos restantes elementos que o acompanham. O Infarmed tem implementado nos últimos anos um conjunto de medidas que visam prevenir e melhorar
e melhor gerir a indisponibilidade do medicamento em Portugal, nomeadamente sistema de notificação prévia, lista de medicamentos cuja exportação e distribuição intracomunitária carece de notificação prévia. Aliás, já falou aqui em algumas situações que realmente já implementaram, a via verde do medicamento, mecanismos de adesão voluntária por parte dos titulares da autorização de introdução no mercado, plataforma eletrónica para a notificação de ruptura e cessação de comercialização, listas de contactos para os utentes e profissionais de saúde reportarem problemas de abastecimento de medicamentos junto ao Infarmed, recolha de informação sobre medicamentos em falta em sede de inspeções periódicas, gabinete de disponibilidade do medicamento, cuja principal atividade é a minimização do impacto das rupturas de medicamento notificada. O Infarmed realiza uma monitorização permanente das situações de indisponibilidade no fornecimento de medicamentos, informação que lhe é notificada pelas empresas titulares das autorizações de introdução no mercado, distribuidores por grosso, farmácias, profissionais de saúde e doentes. Este trabalho de monitorização assenta num conjunto de obrigações legais que as empresas titulares de autorização de introdução no mercado estão sujeitas e que decorrem quer da legislação europeia, quer nacional, nomeadamente a obrigação de assegurar o abastecimento adequado, regular e contínuo no mercado, a notificação antecipada de 2 meses de eventuais rupturas de abastecimento no mercado e, neste sentido, pergunto-lhe, os laboratórios impactados pelas rupturas têm cumprido estas obrigações legais? As rupturas são um problema no mercado nacional ou ocorrem em todo o espaço europeu? Em situações onde não são cumpridos os 2 meses de notificação por parte das empresas, o restabelecimento do abastecimento no mercado pode prolongar-se. Os casos identificados na notícia do Jornal de Notícias da Ninmodipina têm já em avaliação um pedido de autorização de utilização excepcional. E também o caso do medicamento Inderal a ser disponibilizado em hospitais, farmácias, um medicamento com a mesma substância ativa de outra marca rotulada em língua espanhola. Pergunto-lhe, o problema da nimodipina, que tinha em avaliação um pedido de autorização excepcional, já está resolvido? No caso do Inderal, está a ser monitorizado o processo de substituição pelo medicamento da mesma substância ativa? A substituição de um medicamento por outro, por exemplo, no caso do Inderal, é automática ou exige um procedimento especial? Fomos alertados aqui também no decorrer destas audições que estamos a fazer para que a reserva estratégica do medicamento não responda às necessidades da sociedade moderna. Gostava que nos desse alguma informação como é que esta situação está a ser realizada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, caro Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Conselho Diretivo da Infarmed e restantes membros da comitiva que o acompanham, é um prazer tê-los cá e agradecer-lhes por cá estarem, terem aceito o nosso convite. É notório e é factual que há falta de medicamentos, sobretudo para hipertensão e para diabetes. É uma situação preocupante que tem vindo a ser desvalorizada pelo Sr. Ministro da Saúde, tem gravidade sob o ponto de vista de saúde pública, na medida em que pode pôr em causa aqui o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam, o que é especialmente grave no caso dos portadores de doenças crónicas, como aquelas que eu já aqui referi, hipertensão e a diabetes. Em cerca de metade dos hospitais, as rupturas do fornecimento de medicamentos aconteceram mensalmente, em 30% semanalmente, sendo esta situação considerada um problema grave por 77% das instituições. No final do passado mês de outubro, foi noticiada a existência de 858 medicamentos em ruptura, 33 dos quais sem alternativa no nosso mercado, estando os problemas no fabrico, na origem, na maioria destas falhas. O referido número representava cerca de 8% do total dos 9.545 fármacos comercializados e sujeitos à receita médica. As soluções têm passado pela criação de listas de espera nas farmácias, em que os medicamentos vão sendo distribuídos conforme à medida que cheguem, não é? Entretanto, o próprio Ministro da Saúde reconheceu este problema,
prometendo que estaria a trabalhar com as entidades envolvidas neste processo, indústria farmacêutica, distribuição, farmácias, próprio Infarmed, para criar aqui alternativas para mitigar este problema de ruptura. Gostaríamos de saber se o Sr. Ministro já reuniu convosco para mitigar esta falta de medicamentos. Também sabemos que as farmácias Terra do Estado têm registado aqui dificuldades crescentes em assegurar os estoques de medicamentos, tendo os dados do mês passado, de setembro, revelado que as falhas aumentaram em 29% em comparação com o período homólogo de 2021. É certo também que estes são problemas que não são novos, mas a verdade é que o tempo passa, eles não são resolvidos e deparando-se os doentes com falta dos medicamentos de que necessitavam é algo que para nós não é aceitável. E se nada for feito, e a própria indústria farmacêutica tem alertado para o risco da descontinuação de produtos com consequente ruptura no abastecimento. O que importa agora saber é como é que o Governo vai evitar esta descontinuação destes medicamentos, o que para os produtores passa pelo aumento dos preços e que pretende assegurar aqui que os consumidores não serão prejudicados e que faria também supor que os preços também não aumentariam. Já tivemos aqui 3 audições sobre esta ruptura dos medicamentos. Ainda há pouco tivemos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, onde, em reflexões proferidas por ele, relativamente a este assunto, há para ele há 3 razões para estas rupturas, que é as matérias-primas em causa dos princípios ativos à falta destas matérias-primas. Falou-nos também aqui, que também o Sr. Dr. Rui Santos também já aqui falou, é que os medicamentos passam de país para país. O nosso país é aquele que tem os medicamentos mais baratos da União Europeia. Há aqui um comércio paralelo e essa exportação acaba por ser legal e também, como aqui disse o Sr. Doutor, há uma lista do Infarmed de medicamentos que não podem ser exportados. E falou naquilo que eu já tinha referido atrás, que é a necessidade da atualização dos preços dos medicamentos. Mas também ele nos referiu que há uma reserva estratégica de medicamentos, mas que esta reserva estratégica de medicamentos devia de ser revista e devia de ser muito mais apurada, porque da maneira como ela está elaborada não precavê este tipo de problema que nós temos, que neste caso é a ruptura de medicamentos. Gostava que me comentasse esta afirmação e se concorda se esta reserva estratégica está a ser bem elaborada, dada a realidade que atravessamos neste momento com a ruptura de medicamentos. E nestas 3 audições que nós fizemos, há aqui um denominador comum. Nós ouvimos a Ordem dos Médicos, a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos, também já aqui tinha dito. Houve aqui várias reflexões sobre esta temática, sobre este problema, mas há um denominador comum, que é a necessidade da atualização dos preços dos medicamentos. Ou seja, uma revisão excepcional dos preços dos medicamentos mais baratos ou uma revisão excepcional e transversal de todos os medicamentos. Eu gostaria que me comentasse, ou se concorda ou se não concorda, relativamente a este denominador comum, que é a revisão de preços dos medicamentos, e se este é realmente o grande problema que está a causar esta ruptura de medicamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para o parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores deputados. Cumprimento o Infarmed. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Saúde e agradeço desde já as informações que o Dr. Rui Ivo já aqui prestou. Em maio, nós sabíamos que os custos de fabrico dos medicamentos já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia, quer pelas dificuldades provocadas pela guerra na Ucrânia, sendo que, neste caso da guerra, um dos impactos mais imediatos foi o aumento dos custos dos combustíveis. E sabemos que a indústria farmacêutica, porque importa a maior parte dos seus produtos, este aumento do preço dos combustíveis tem tido um impacto a vários níveis, quer no custo dos transportes, da energia, das matérias-primas. Já nessa altura, existiam diversos alertas de que, se nada fosse feito, começaria a verificar-se então uma falta ou uma ruptura de medicamentos, principalmente dos mais baratos e, nomeadamente, daqueles que já não têm patentes. Gostaria que comentasse esta situação, que nos dissesse efetivamente qual é o ponto de situação atual relativamente à falta de medicamentos, que nos dissesse se considera que o Governo tem estado a atuar de forma correta para minimizar este problema e obviamente, gostava que partilhasse connosco a sua opinião sobre as medidas que deveriam ser adicionalmente
devidamente tomadas. Depois, gostaria que clarificasse quais são exatamente os medicamentos em que se tem verificado maior ruptura, se estes medicamentos têm alternativas terapêuticas, se existem pessoas que têm ficado sem acesso a medicamentos. Depois, gostava de perceber o peso entre as rupturas de medicamentos nas farmácias comunitárias face às farmácias hospitalares, qual é aqui, se existe o problema maior num ambiente do que noutro. Depois, gostava de lhe perguntar sobre o contexto em que Portugal está inserido, do contexto europeu. Gostava de perceber como é que Portugal se compara com os outros países europeus, ou seja, se os constrangimentos são exatamente os mesmos, ou se, pelo contrário, existem países, e nós sabemos que, obviamente, existe uma escassez a nível europeu, mas o que queremos perceber é se existem medicamentos que estão disponíveis noutros países da Europa que não estão disponíveis em Portugal e o que é que esses países têm feito para contornar este problema que nós não estamos a fazer. Como é que estão a conseguir contornar as rupturas nas cadeias de abastecimento e que nós, claramente, não estamos a conseguir em algumas situações. Depois, nas várias audições que já aqui aconteceram, um dos principais, entre outros motivos para a ruptura de medicamentos, tem efetivamente a ver com os preços e com uma necessidade de se aumentar os preços, principalmente dos medicamentos mais baratos, porque caso contrário, esses medicamentos podem não ser sustentáveis. E quando não são sustentáveis, saem do mercado e, obviamente, as pessoas ficam sem alternativas, sendo que ouvimos aqui já a Presidente da Associação Nacional de Farmácias e o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos a dizer que alguns desses medicamentos podem não ter alternativas terapêuticas. Portanto, o que eu vos pergunto é, relativamente a este tema, também, o que é que nos podem dizer? Porque temos a informação que têm sido feitos vários pedidos ao Infarmed relativamente a algumas revisões excepcionais de preços, mas que na maior parte das vezes o Infarmed não tem dado resposta a esses pedidos, ou que quando responde estamos a falar de 9 ou 10 meses. São estas as informações que temos. Portanto, pergunto-vos se confirmam e como é que estes atrasos se justificam. Para terminar, porque estamos a falar de disponibilidade de medicamentos, gostava de me referir a um último problema que tem sido várias vezes reportado relativamente ao Infarmed e nós temos, na Iniciativa Liberal, temos várias vezes questionado o Sr. Ministro da Saúde e que tem a ver com a avaliação farmacoterapêutica dos medicamentos inovadores, que, segundo o que se compreende, ou melhor, não se compreende, mas que sabemos que acontece, é demasiado lenta, demasiado burocrática e coloca Portugal como o segundo pior país europeu nesta matéria. Aqui pergunto-vos que comentários têm a fazer e como é que pensam resolver esta questão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. O Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, comunicou-me que tentará estar noutra comissão, como é óbvio, participar nos trabalhos de outra comissão. Disse-me que estaria aqui na segunda ronda e pediu alguma tolerância, o que naturalmente faremos. Sr. Presidente, dispõe de 15 minutos para responder às questões colocadas. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que nos colocaram. Irei tentar responder. Depois, se precisar, vou pedir aqui alguma ajuda aos meus colegas do Conselho Diretivo, em algum ponto mais concreto. Eu vou começar por responder às questões que a Sra. Deputada Ana Isabel Santos colocou. Algumas eu fiz alusão na minha intervenção inicial e a Sra. Deputada também o referiu. Sobre os pontos que mencionou, relativamente às inspeções, é de facto um processo que nós desenvolvemos continuamente. Elas são feitas a todo o circuito, portanto, quer às empresas que comercializam, os que nós, na nossa terminologia, chamamos os titulares de AIM, titulares de autorização de introdução no mercado, aos distribuidores e às farmácias. Portanto, todos eles são objeto de verificação, e muitas vezes também para podermos perceber a dimensão da questão, porque de facto as causas são variadas e julgo que aí estamos perfeitamente de acordo e aqui aproveito para referir também aquilo que disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o professor Helder Mota Filipe, que fez essa referência e é muito importante que tenhamos consciência muito clara que de facto é uma realidade multifatorial em termos das causas que estão por trás de dificuldades no acesso aos medicamentos. Quanto à notificação, nós, de facto, estas intervenções todas que temos vindo a desenvolver mostram que tem sido também mais eficaz, porque a notificação que a lei
prevê, e que também foi introduzida nessa legislação e no regulamento que aprovámos em 2019, de 2 meses nós tínhamos uma situação diferente em 2020 daquela que temos agora em 2022. E, portanto, eu diria que houve uma inversão da situação. Nós tínhamos 77% das notificações que não eram feitas no prazo que estava previsto e agora temos 72% que são feitas no prazo. Continuamos a ter algumas que não são feitas no prazo. Também devo dizer aqui, para ser muito rigoroso, que também é expectável que possa haver algumas que não são feitas no prazo. Elas têm é que ser situações pontuais, porque, obviamente, se tivermos um acidente numa linha de fabrico ou que haja uma contaminação, é evidente que temos que aceitar que a empresa não podia prever, com 2 meses de antecedência, que ia ter uma fábrica fechada momentaneamente. Portanto, há situações... Elas depois têm é que estar descritas e, portanto, se estiverem descritas e nós percebemos que há justificação, obviamente aceitaremos. Portanto, penso que neste momento a situação, de facto, evoluiu muito favoravelmente porque esta informação é muito importante para que o Infarmed possa atuar no sentido de identificar se estamos perante situações de gravidade elevada. Nós, na nossa classificação da informação que nos é comunicada, classificámos-la em 3 níveis de gravidade: risco baixo, risco médio e risco elevado, e, portanto, com base na informação notificada e esta classificação, depois atuaremos em função, digamos, dessa análise. Se estivermos perante situações de risco elevado, poderá implicar, de facto, medidas mais complexas e que também poderão passar por a intervenção da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica e por autorizações de utilização especial, trazer um medicamento de outra geografia e, portanto, este prazo é de facto muito importante. Mas a situação é notoriamente favorável em termos de evolução e, portanto, aqui é bastante positivo. Quanto aos casos que referiu concretamente, depois do caso Alves ajudar-me a se eu me escapar, da nimodipina e do Inderal. A nimodipina, a situação está neste momento ultrapassada, portanto não há nenhuma situação de... Em relação ao Inderal, diremos que a situação não está totalmente ultrapassada no sentido de nós não deixarmos de estar a monitorizar com toda a proximidade. Portanto, monitorizamos todas as situações, mas esta requer uma monitorização maior porque, de facto, os volumes que estão a ser disponibilizados ainda não serão suficientes para todas as eventuais necessidades. Claro que também aqui, e mais uma vez refiro, aqui também estão aqui profissionais de saúde, também sabemos que há situações que podem estar a utilizar o Inderal, que podem ter alternativas terapêuticas e, portanto, é importante também que esse diálogo entre o utente e o médico ocorra e que, se tivermos possibilidade de introduzir uma outra alternativa, o façamos, porque, de facto, existem vários medicamentos nesta área terapêutica. Quanto à reserva estratégica, que a senhora deputada, e depois penso que o deputado Rui Cristina também colocou, quanto à reserva estratégica, penso que temos que aqui clarificar bem, e eu vi também, e penso que o professor Helder Mota Filipe colocou, de facto, bem ao identificar que as questões são múltiplas, as questões que estão relacionadas com esta matéria da disponibilidade dos medicamentos. A reserva estratégica poderá ser um instrumento importante, mas temos de distinguir o que é que estamos a falar, porque uma coisa é uma reserva estratégica para determinadas situações, como nós vivemos o período da pandemia, ou situações, inclusive agora, possam ter a ver com a guerra na Ucrânia ou com ameaças de terrorismo, e isso é uma matéria que neste momento está a ter trabalhada até com a intervenção europeia. A própria ERA, que eu frisei há pouco, está a atuar nessa matéria e nós aí temos que procurar articular-nos e beneficiar do facto de estarmos na União Europeia, porque não há razão nenhuma para estarmos todos os 27 a correr a criar reservas sobrepostas umas às outras, seria completamente inviável, até porque, deixem-me só fazer aqui um bocadinho também uma nota, nós estamos a falar de disponibilidade de medicamentos, portanto, nós também não queremos criar nenhum mecanismo que, em vez de facilitar o acesso aos medicamentos, fosse agora uma espécie de assambarcamento feito pelas autoridades e pelos governos. Portanto, isso também não queremos. Queremos que a reserva seja um instrumento que facilite o acesso, porque é para isso que nós estamos aqui a trabalhar. Eu penso que esse trabalho está a ser feito e depois está a ser feito uma outra coisa,
Também dizer ainda sobre a reserva, há um regulamento em preparação, já estava em preparação no início deste ano e penso que agora entrará numa fase mais final, porque envolve o próprio estatuto do Laboratório Nacional do Medicamento, portanto, que implica definir aqui bem as responsabilidades, quer do laboratório, quer depois das outras entidades do Ministério da Saúde, e não só, porque há aqui também questões depois que entram com a matéria de defesa. Portanto, esse trabalho também está a ser feito, mas depois há outra questão que, de alguma maneira, pode às vezes estar subjacente à ideia de reserva, mas não estamos a falar das tais obrigações dos agentes do circuito. E aqui, de facto, também se está a trabalhar de forma mais estrutural, passará provavelmente pela revisão da legislação, que é nós identificarmos os tais medicamentos mais críticos. Eu não posso estar a imaginar um medicamento de terapêutica génica que depois precisa de ter um antibiótico para acompanhar essa terapêutica, ou ter um outro medicamento essencial, e eu ter o dito medicamento de terapia génica e não ter um medicamento tão essencial como é um antibiótico, e o Dr. Carlos Alves aqui nesta matéria, com muita propriedade, poderia falar, porque é a sua área de especialidade. Portanto, estes aspectos têm que ser identificados, e nós temos que, na legislação, incluir algumas regras que permitam que o sistema seja capaz de evitar que medicamentos essenciais deixem de estar disponíveis. Portanto, temos que ver como é que mobilizamos mais capacidade para a União Europeia. Há trabalho que também está a ser feito, penso que cada país também está a fazê-lo. Nós estamos a articular também, trabalhamos aqui em alguns grupos com o Ministério da Economia, e também criar algumas normas a nível regulamentar para que estes medicamentos sejam desenvolvidos, nomeadamente numa área, por exemplo, tão importante como há pouco também penso que foi referido pelo deputado Pedro Frazão dos Santos, peço desculpa, eu acho que estou a trocar o nome, Sr. Deputado. Pedro Frazão, exatamente. O deputado Pedro Frazão referiu isso e, de facto, esta área nós precisamos de criar condições para que haja um estímulo ao desenvolvimento de novos antibióticos. Portanto, a reserva julgo que tem que ter claramente estas duas dimensões. Não confundir reserva como forma de nós termos os medicamentos no mercado. O deputado Rui Cristina colocou inúmeras questões. Vou tentar... É evidente que nós estamos a discutir estas matérias com o Sr. Ministro da Saúde, não há nenhuma dúvida quanto a isso, portanto já falámos várias vezes, já discutimos este tema, nomeadamente em relação à preparação da lista, que é uma matéria que já vinha também em desenvolvimento e, portanto, tivemos que, obviamente, articular com o Sr. Ministro no sentido de prosseguirmos também estas matérias. Há aqui matérias que extravasam a responsabilidade apenas da autoridade do medicamento, são matérias que também são da competência do Governo e, portanto, nós temos que fazer essa articulação, evidentemente. E estamos a trabalhar em conjunto. Fez aqui há pouco, também colocou a questão, penso que da reserva estratégica já respondi. Quanto à questão dos preços e do comércio paralelo, o comércio paralelo não é só entre Portugal e os outros países. Nós também temos alguns medicamentos que entram por importação paralela para Portugal, porque o preço em Portugal é mais alto que nos outros países. Portanto, também existem situações. Agora, é evidente que depois isto também muitas vezes depende das práticas dos sistemas de saúde, depende das circunstâncias de cada mercado portanto, isso de facto ocorre. Deixem-me também só recordar-vos, não sei se têm essa informação, o preço que serve de base à aprovação dos medicamentos em Portugal é uma média. É a média de 4 países. Neste momento é Espanha, França, Itália e Eslovénia. São estes 4 países. Portanto, estamos a falar de uma média, portanto, quando falamos de uma média, sabemos sempre que a média dá um resultado que não será o equivalente ao preço de nenhum daqueles países. E nós eu vejo que muitas vezes temos preços em França são bastante mais baixos que em Portugal, poder-me dizer que é a dimensão do mercado. Portanto, mas só para recordar. Também queria dizer que, relativamente e toca com a pergunta da Sra. Deputada Joana Cordeiro, também temos, relativamente a esta matéria dos preços, avaliado várias situações de revisões excepcionais quando nas tais múltiplas, digamos, medidas que podemos tomar, se de facto o preço pudesse ser uma razão que possa permitir a manutenção do medicamento no mercado, temos-lo feito. Claro que são processos às vezes um pouco mais demorados, estes prazos que os senhores deputados têm acesso são muitas vezes a informação que provém, não nossa,
mas dos mais diretamente interessados, e, portanto, é o prazo global de calendário, mas muitas vezes estamos a falar de prazo em que houve interação com as empresas e, portanto, para elementos adicionais, porque nós temos que fazer uma avaliação para também não introduzirmos distorções no mercado e podermos também ver qual é o impacto que essas revisões têm, quer no sistema de saúde, mas também no doente, porque não se esqueçam que o nosso sistema prevê um regime de comparticipação em que há uma parte que é paga pelo utente em função daquilo que é considerado a essencialidade do medicamento. Em termos do Sr. Deputado Rui Cristina também, em termos das faltas e da disponibilidade, eu penso que nós, neste momento, não temos situações, para além daquelas que eu relatei, de indisponibilidade absoluta de medicamentos essenciais. Portanto, a nível do ambulatório, os medicamentos que nós temos agora com mais atenção é a amoxicilina, o Inderal, que eu já citei, e também aqueles que podem ter a ver um pouco com a sazonalidade atual, que tem a ver com as infecções respiratórias, também já foram aqui abordadas, nomeadamente, enfim, a própria amoxicilina, mas o ibuprofeno, o paracetamol, enfim, e outros, mas estes que já foram citados. Portanto, eu penso que aqui a situação está devidamente a ser acompanhada. Eu não sei se me estou a esquecer, depois o Sr. Deputado dir-me-á, se eu escapei de alguma questão mais importante do Deputado Rui Cristina. Em relação às perguntas da Sra. Deputada Joana Cordeiro, é evidente que as questões da situação atual, Sr. Deputado, com certeza que têm impacto, mas também eu aqui não, enfim, só posso estar aqui a exprimir a posição da autoridade do medicamento e há matérias que extravasam a nossa responsabilidade, mas nós também sabemos que têm sido tomadas medidas para apoiar as consequências da situação de crise e da situação económica que a guerra tem gerado e, portanto, aqui julgo que é importante é que também os agentes do setor do medicamento possam, enfim, utilizar essas outras medidas mais transversais que não passam só por intervenção direta ao nível do medicamento. A situação que podemos observar, eu diria que ela é semelhante a nível europeu, não podemos dizer que são realidades específicas em Portugal, poderão diferir em situações concretas, porque evidentemente as práticas não são exatamente iguais, todos sabemos isso, que há práticas clínicas diferentes e, portanto, há diferenças e assim. Mas estas situações, esta questão que foi mais visível com a pandemia, é de facto, e por isso é que também está a ter uma resposta a nível europeu. Esta articulação que nós hoje temos, podermos agarrar no telefone, podemos agarrar num canal próprio do SPOC e abordar os outros países, perceber se num determinado país, por qualquer razão, há um estoque a mais e podemos trazê-lo, portanto, isso neste momento é um ganho muito grande e, portanto, estamos a procurar, agora trabalhar o mais possível em conjunto para que as tais ações mais estruturais possam vir a ser materializadas, quer os sistemas de troca de informação e as bases de dados, quer depois as medidas mais de caráter legislativo. Eu julgo que em relação ao preço, Sr. Deputado, eu julgo que já naquilo que é o que eu posso também dizer, julgo que referimos, portanto, nós no Infarmed não deixamos de utilizar qualquer das ferramentas que possamos ter para resolver uma situação, seja uma autorização de utilização especial, seja uma revisão até excepcional do preço, seja contactar um fabricante e garantir que ele nos vai disponibilizar um medicamento. Portanto, atuamos de forma sistémica, de maneira a que não haja, de facto, situações de indisponibilidade. Portanto, atuamos dessa forma. A Sra. Deputada ainda me tinha falado de uma questão que tem a ver com os movimentos inovadores, enfim, também com esta questão sempre dos tempos, mas nós temos que ter aqui consciência. Primeiro, deixa-me dizer uma coisa. Nós, enquanto Infarmed, nós temos um processo de avaliação de tecnologias de saúde que é muito robusto, é muito rigoroso, é reconhecido e, portanto, procuramos que ele sirva o melhor possível, quer o sistema de saúde, quer os cidadãos, no sentido de garantir, por um lado, o acesso e garantir também a sustentabilidade do sistema, porque nós temos que ter consciência dessas duas dimensões. Portanto, essa é algo que nós que temos esse reconhecimento e, portanto, queremos continuar a manter-nos nos níveis de qualidade que estamos e não podemos deixar de pugnar para que isso continue a acontecer. Temos um sistema, digamos, uma cláusula de salvaguarda para os medicamentos que surgem
e ainda não estão com a sua avaliação concluída e que se reconheça que eles devem ter acesso imediato, que são os programas de acesso precoce. E, portanto, nós temos, se forem consultar a nossa informação, veem que muitos dos novos medicamentos que são aprovados a nível europeu entram por estes programas de acesso precoce, até que esta avaliação, que vai culminar na definição das condições de financiamento pelo sistema de saúde, definição do preço e de outras condições, com base se tem ou não tem valor terapêutico acrescentado, qual é a mais-valia que tem face às alternativas, qual é o custo económico, o custo financeiro que essas mais-valias comportam. Portanto, até que esse processo seja concluído, nós temos esta ferramenta que utilizamos e, portanto, ela é utilizada regularmente e, como alguns casos conhecem, que vieram muito ao domínio público. Claro que também, enfim, sabemos que são processos exigentes, exigem recursos e, portanto, nós temos que os usar da melhor maneira, não temos os recursos todos que gostaríamos de ter. Tenho que dizer também que os meus colegas, os nossos colaboradores no Infarmed, são pessoas que trabalham imenso, trabalham muitíssimo, portanto, tenho que usar também esse reconhecimento e, portanto, julgo que aqui estamos no grupo dos países da União Europeia que tem um sistema de avaliação de tecnologia de saúde de grande qualidade e grande eficiência. Portanto, Sra. Deputada, peço que um dia possamos também, talvez, conversar um pouco mais detalhadamente sobre este assunto. Eu não sei se omiti alguma questão essencial, peço desculpa se o fiz, não foi com nenhuma intenção, mas se o fiz, agora na ronda final, o Sr. Presidente dará essa possibilidade. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terá a oportunidade ainda de fazer uma intervenção no final desta segunda ronda que vamos iniciar agora, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu quero só utilizar este minuto para saudar sobre aquilo que nos trouxeram aqui, as informações muito pertinentes, e quero agradecer. Entretanto, vou ter que me ausentar porque vou para outra reunião. Também, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Dr. Rui Santos pela maneira como respondeu às perguntas, de uma maneira assertiva, clara, e também por se ter disponibilizado a terem cá vindo. E também acabo por vos transmitir que também vou ter que me ausentar, tenho trabalhos parlamentares e quero-vos desejar uma boa continuação e umas boas festas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Rui Gonçalves, Rui Ivo, peço desculpa. Eu agradeço-lhe as suas explicações, mas de facto não posso deixar de sublinhar que das entidades que nós chamamos aqui, o Infarmed de facto é a única que não é independente do Governo. Aliás, o Sr. foi nomeado pela doutora Marta Temido e pelo Ministério das Finanças apenas em julho deste ano e ouvimos da sua parte um bocadinho um suavizar da situação que está a existir em Portugal, Sr. Desculpe, em outubro deste ano, 858 medicamentos estavam em ruptura em Portugal, 33 dos quais não tinham alternativa terapêutica. Portanto, eu penso que o Sr. não pode escamotear esta situação e vir aqui dizer a esta Comissão que estamos a tratar em Portugal de faltas pontuais. E o próprio Partido Socialista questionou-lhe acerca de uma molécula que é o propanolol. Eu acabei de consultar o seu site, o site do Infarmed, e no site do Infarmed, hoje, agora, neste minuto, diz que o propanolol está não comercializado, portanto, está indisponível. Doutor, portanto, o que veio aqui dizer, desculpe, mas não corresponde à realidade do que os portugueses sentem em Portugal, que vão às farmácias e não têm medicamentos, ao que os profissionais de saúde descrevem nos hospitais. Eu falei de uma molécula que é o linezolid, que, por ser um antibiótico que combate o MRSA em comprimidos, pode... Linezolid, doutora, linezolid. É um antibiótico que combate o MRSA em comprimidos. E por não existir em comprimidos, obriga a que as pessoas com esta infecção tenham que ficar mais dias internados e não possam ter alta para ir fazer a medicação Peros em casa. Portanto, doutor, desculpe, eu gostava que o Sr. nos respondesse a dizer o que é que o Infarmed vai melhorar. Já sabemos que fizeram um grupo de trabalho. Eu, na minha própria intervenção inicial, disse que em 2020 o Infarmed tinha feito um grupo de trabalho para a indisponibilidade do medicamento, mas isso não chega porque os medicamentos continuam a faltar em Portugal. Portanto, o que eu quero saber, Sr. é o que é que o Infarmed vai fazer de novo para obviar esta situação e para que os portugueses possam ter um acesso eficaz aos medicamentos, tanto nas farmácias comunitárias como em ambiente hospitalar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho mais perguntas, queria apenas agradecer as respostas que foram dadas e os esclarecimentos que prestaram aqui à Comissão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Finalmente, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente Rui Ivo e cumprimentar os restantes elementos que o acompanham. Sr. Presidente, queria antes de mais fazer um pedido, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, que eu usasse um pouco mais do tempo, uma vez que não consegui fazer a primeira ronda por compromissos noutra comissão, se pudesse usar, ter aqui esta benevolência e tolerância para poder usar aqui um pouco mais. Muito obrigado e agradeço a compreensão. Antes de mais dizer ao Sr. Presidente do Infarmed que o PCP preocupa-se com a necessidade de garantir o acesso ao medicamento, Sr. Dr. Rui Ivo, ao medicamento adequado. Esta é uma preocupação e, neste sentido, reconhecemos muito aquilo que é o papel importante do Infarmed, na defesa de garantir o acesso à medicação e à terapêutica por parte da população, mas também tem um outro papel que é defender os interesses do Estado e do Serviço Nacional de Saúde, evitando que despesas que podem ser absorvidas com medicação, com medicamentos que podemos comprar num custo mais barato, esse dinheiro possa ser usado noutras situações do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente até na valorização dos salários dos profissionais, nomeadamente até naquilo que são a necessidade de investimentos das estruturas e dos equipamentos de saúde. Nesse sentido, nós reconhecemos aquilo que tem sido o aumento do custo e dos gastos que o SNS tem feito com a medicação, nomeadamente num valor que ronda os 25%, até mesmo os próprios utentes aumentaram os seus gastos com a medicação rondando os 8%, e nós sabemos que muitos desses gastos, ainda tem sido esclarecido até ao nível destas audições, que é conseguido através do quê? Através da tal inovação terapêutica, que nós temos aqui muita dúvida quando falamos desta questão da inovação terapêutica, porque muitos dos medicamentos, de facto, não têm inovação real, são medicamentos que surgem no mercado e que não têm, muitas das vezes, gastos e custos, ganhos em termos clínicos, com benefícios demonstrados. Portanto, há, de facto, alterações de moléculas ou de doses ou de vias de apresentação diferentes que poderão, muitas vezes, vir com o rótulo de inovação, mas não têm a inovação. E é aqui que, muitas das vezes, importa o quê? Importa a transparência. Regras de transparência, fiscalização de mecanismos do mercado, que são essenciais, e aqui o Infarmed tem este papel fundamental. E é nesse sentido, Sr. Presidente, que lhe queria fazer aqui algumas questões. Uma delas tem a ver com estas questões das rupturas de medicamentos, que já muito o Sr. Presidente esclareceu. Eu ainda consegui ter aqui algumas notas e ouvir algumas das suas explicações, mas a questão que se faz relativamente a esta situação é: como é que nós podemos resolver esta situação? Porque ela, de facto, identifica-se. Há aqui também um alarmismo criado em torno disto que deixa a população muito preocupada, mas a situação é que, com estas situações, e a questão que quero colocar é que, com estas situações, com que frequência é que estas situações não conduzem a uma decisão do aumento do preço praticado e, muitas das vezes, quantas vezes estas situações não encaminham para uma prescrição de um medicamento mais caro, naturalmente, em substituição do outro medicamento. Porque o que está muitas das vezes aqui por trás, e é esta situação que também quero colocar, é, se não entendo o Infarmed, que muitas das vezes estão estratégias dos fabricantes que podem, através da escassez, corresponder a uma estratégia própria de encaminharem para medicamentos mais caros ou para o aumento dos preços. Porque o Sr. Presidente já aqui falou dos mecanismos de regulação do mercado e que nós achamos que são muito importantes. De facto, o preço anual é revisto com base nos preços dos medicamentos em 4 países, mas há sempre um mecanismo de travão que não permite uma descida abaixo de determinada percentagem do preço. Mas, de qualquer das formas, é um mecanismo que nós valorizamos de regulação em termos dos preços. Depois, há aqui uma outra questão que o Sr. Presidente também já aqui deu umas notas e que é de apelo, julgo eu, às empresas nacionais de responderem às necessidades. Ora, ou seja, na questão dos medicamentos não sujeitos a patente, havendo capacidade de produção nacional, será ou não possível contrariar estas situações? Ou seja, nós, em Portugal, temos ou não capacidade de poder produzir e corresponder
com medicamentos não sujeitos a patente, podemos por aí também corresponder. E uma outra questão que se impõe tem a ver com o papel do Laboratório Nacional do Medicamento. Pronto, foi criado por proposta do PCP, mas que naturalmente neste momento não tem condições, reconhecemos que não terá condições para corresponder, já faz alguma produção terapêutica, mas precisará de outros meios, se de facto poderá também aqui constituir uma outra opção e uma outra solução. Uma outra questão que quero colocar tem a ver com estratégias comerciais oportunistas, como é que o Infarmed intervém, porque nós identificamos a dita indústria, que até a indústria propriamente dita será muito forçado, porque é mais aqui um negócio da farmacêutica, da parte comercial que está aqui, e nesse sentido, como é que o Infarmed intervém para contrariar as estratégias que naturalmente identifica, estratégias comerciais oportunistas. Depois, uma outra situação é se não será para o próprio SNS mais viável ser o Infarmed a negociar os medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde, incluindo até mesmo os medicamentos esgotados, no mercado nacional, mas que estão disponíveis noutros países. Ou seja, há medicamentos que estão disponíveis noutros países e, nesse sentido, se não seria mais viável que o Infarmed tivesse aqui um papel de negociação, permitindo que esses medicamentos fossem negociados através do papel da intervenção do Infarmed. E depois uma situação que também quero colocar, que tem a ver muito com a soberania, Sr. Presidente, com a soberania nacional. E aqui o Infarmed tem um papel muito importante e reconhecemos-lo. Tem a ver com o quê? Hoje em dia, a compra que é feita, as decisões, são decisões centralizadas na União Europeia. Acho que é praticamente o recurso, dos 3 recursos, o que se utiliza é a centralização das decisões sobre a aquisição dos medicamentos. Mas aqui uma questão que nos preocupa é a comparticipação. Essa comparticipação deve manter, entendemos nós que deve ser autónoma e, portanto, deve ser uma questão de soberania nacional, que sejamos nós a decidir a comparticipação, o que não impede, certamente, a compra centralizada, mas a comparticipação será o nosso país a defini-la. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, peço a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor. Sr. Presidente, queria interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. O que se passou aqui, Sr. Presidente, foi uma alteração da grelha de tempos. Eu não me iria opor a que essa grelha de tempos fosse alterada, porque acho que o Partido Comunista pode falar à vontade agora. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu quero relembrar que na legislatura anterior, quando o deputado único André Ventura estava sozinho nesta casa, várias vezes pediu para haver tolerância dos tempos, nomeadamente em plenário, e o Partido Comunista sempre se opôs a essa tolerância de tempos. Agora é o próprio Partido Comunista que vem pedir essa tolerância. Em segundo lugar, penso que não está nas mãos do Sr. Presidente alterar a grelha de trabalhos. Tem que pôr isso à votação do plenário da Comissão. Obviamente eu não me iria opor, mas fica este reparo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o reparo. De qualquer modo, eu chamei a atenção, se bem se lembra o Sr. Deputado e esteve sempre presente, chamei a atenção para o pedido que tinha sido feito pelo Partido Comunista e da forma como eu iria agir. O Sr. Deputado teve a oportunidade, nessa altura, de intervir. De qualquer modo, registro a sua intervenção, Sr. Deputado. Faça favor, tem a palavra o Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado novamente, Srs. Deputados. Começando por responder ao Dr. Pedro Frazão. Dr. Pedro Frazão, eu quero deixar muito claro que nós estamos, como eu disse, diariamente a trabalhar no sentido de resolver as questões que se colocam no que diz respeito à sociedade dos medicamentos. Isso que não fica aqui nenhuma dúvida que o nosso propósito único é esse, é garantir que não haja falta de medicamentos ou em situações em que pode ser difícil de ultrapassar totalmente, minimizar o mais possível essa situação. E, portanto, eu aqui queria deixar, porque nós queremos deixar uma palavra de confiança às pessoas. Nós estamos aqui para trabalhar para elas e, portanto, estamos a fazê-lo sem nenhuma reserva. Portanto, isso que fique muito claro, e acho que é o sítio certo para eu poder dizer, porque estou no Parlamento Nacional e quero deixar aqui esse compromisso a todos. Portanto, todos os dias fazemos isso. Portanto, procuramos resolver as situações incansavelmente. E há pessoas a trabalhar diariamente até durante o dia e durante a noite. Quanto aos 2 casos concretos, Sr. Deputado, Dr. Pedro Frazão, eu disse na minha intervenção que
o propranolol era um daqueles que ainda não estava 100% resolvido, tanto que o tínhamos sob a vigilância máxima. E, portanto, neste momento, de facto, o medicamento teve uma AOE, portanto, foi trazido de outro país, agora não me recordo até de onde foi de Espanha, e neste momento está disponível a nível hospitalar para as situações que são críticas, nomeadamente em cardiologia pediátrica, mas podendo, e fizemos uma circular nesse sentido, obviamente, sabemos que há alternativas. O medicamento é um medicamento bastante antigo, como saberão. Portanto, de lá para cá já existem muitos outros medicamentos da mesma classe terapêutica que podem ser utilizados. Mas havendo aqui situações em que, de facto, ele é essencial, está, digamos, a ser gerida a sua disponibilidade para garantir essa disponibilidade. Também o mesmo se passa com o linezolide. A formulação, a forma farmacêutica mais essencial, que é a endovenosa, também está disponível por AUE e, neste momento, eu tenho aqui indicação que... A IV está mesmo disponível? A IV está mesmo disponível, exatamente. Os comprimidos mas vão estar no final do mês, não é? Portanto, os comprimidos vão estar no final do mês, enfim, como já a data que estamos a falar, estamos quase a chegar lá. Sr. Deputado, por isso é que eu estava a dizer, portanto, as situações estão todas elas identificadas. Por isso é que é muito importante que os titulares da AIM e as farmácias e os distribuidores nos comuniquem a informação. Reparem, quando muitas vezes recebemos informação das farmácias, não significa que o medicamento não esteja disponível, porque a farmácia o que nos está a dizer é que naquele intervalo não foi... Mas é um alerta. Quando nós temos essa informação, é um alerta muito importante para nós atuarmos. A maior parte dos meus colegas dos outros países não têm informação das farmácias e dos distribuidores. Isso é algo que nós temos aqui em Portugal, porque temos esta boa articulação com todos os agentes do circuito. Portanto, espero que agora tenha sido claro e que possamos ter ficado, enfim, no mesmo plano de prestar toda a informação, que é aquilo que pretendemos. Ainda que com a vossa permissão, e vou tentar ser muito rápido em relação às questões do deputado João Dias, e a quem agradeço também, eu julgo que dizer-lhe sobre... Estava aqui a ver as minhas notas, perdi-me aqui um bocadinho, sobre as questões do preço... Agora perdi-me completamente. De haver com participação. Não há a menor dúvida aqui, deputado João Dias. A avaliação centralizada a nível europeu não vai para a decisão da comparticipação. Portanto, o que se está agora a fazer, e é um passo que se deu, de facto, agora até, mais uma vez, a nossa presidência da União Europeia, é, no fundo, porque aqui há um ganho que nós vamos ter, porque nós, neste momento, temos uma avaliação europeia feita ao nível da Agência Europeia de Medicamentos, mas que não faz uma avaliação comparativa. Portanto, o tal mais-valia, o tal valor terapêutico acrescentado, o tal elemento comparativo entre as várias alternativas, não faz parte dessa avaliação, que é puramente regulamentar em termos de qualidade, sonância e eficácia. O que está aqui a fazer é um bocadinho ganhar tempo para que estes elementos de natureza clínica, tendencialmente serão mais consensuais entre os países, que possam ser feitos em conjunto. Mas mesmo aí está previsto que depois os países intervenham em duas fases. Uma que é adaptar ao seu próprio sistema de saúde. Eu posso ter aqui um programa nacional específico, como tenho na diabetes, como tenho nas doenças oncológicas. Portanto, essas realidades têm que ser conjugadas com aquilo que vem dessa avaliação. E depois a parte farmacoeconómica. Essa é completamente soberania nacional e vai continuar a ser. Também deixe-me dizer que em relação à abordagem da indústria nacional, estamos a fazê-lo. Fazemos-lo com a publicação das listas dos medicamentos que aprovamos por AUE, para que a indústria saiba que esses medicamentos são potenciais medicamentos que beneficiaríamos se a indústria se interessasse, mas estamos a fazê-lo de forma mais proativa, portanto, junto dos laboratórios, e também já abordámos o Laboratório Nacional do Medicamento, uma vez que agora já está, digamos, em condições de poder dizer-nos também onde é que pode colaborar na eventual solucionamento de algumas destas situações. Mais uma vez, agradeço toda a vossa atenção e a vossa disponibilidade e aproveito também para desejar um excelente Natal, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos e até para o ano. Muito obrigado, Dr. Rui Santos Ivo. Quero agradecer a vossa presença, julgo que foi bastante esclarecedora. E desejar-vos também boas festas, naturalmente, e ver-nos-emos em breve. Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, diga. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de terminarmos a Sim. reunião,
No seguimento destas várias audições que Muito nós temos feito sobre este tema, foram feitas algumas referências que remetiam para a indústria farmacêutica, para a distribuição, para a importação e exportação de medicamentos. E, nesse sentido, a Iniciativa Liberal gostava de apresentar um requerimento oral a esta Comissão, que gostávamos que fosse discutido e votado ainda hoje, e pedir a audição com caráter de urgência, que obviamente só será para o ano, para não perdermos a pertinência deste tema, e gostávamos o nosso requerimento visa, então, uma audição com caráter de urgência da Apifarma, que é a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, da ADIFA, que é a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, e da APM, que é a Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos fazer o seguinte, se me permitirem, vamos nos despedir dos nossos convidados, desejando-lhes a todos e cada um de vós festas felizes e ver-nos-emos naturalmente em breve, agradecendo a vossa presença e as explicações que o Sr. Presidente deu, que foram muito úteis.